Portugal tem uma imigração que muitas pessoas chamam estrutural. A saída pura de pessoas em idade de trabalhar é um empobrecimento para o país e para os que cá ficarem. Se saem, alguma coisa os fez sair. Se um engenheiro puder ser engenheiro, se um arquiteto puder ser arquiteto, ele vai atrás desse sonho. Ir, ficar ou voltar são as opções em cima da mesa de quem se confronta com a imigração. Em 2023, 3 em cada 4 pessoas que imigraram de forma permanente tinham menos de 40 anos. Aliás, historicamente, são os jovens que mais imigram, mas desta vez imigram mais qualificados. A verdade é que há uma década apenas 30% dos imigrantes portugueses tinham um curso superior. Em 2021, o número de diplomados já representava quase metade do fluxo migratório. Será Portugal incapaz de reter talento jovem? Ou estamos perante um fenómeno normal num mercado de trabalho globalizado? Este ano é um ano comemorativo, são 10 anos na Holanda. Sim, faço em julho 10 anos que estou aqui. A imigração nunca foi uma coisa que estivesse muito longe, portanto, eu mesmo ainda na licenciatura saí, fui fazer Erasmus em Inglaterra, portanto, nunca foi uma ideia que eu pusesse completamente de parte. Eu sou de Aveiro e estudei Engenharia de Materiais em Aveiro, na Universidade de Aveiro, e a seguir a acabar o meu estágio na empresa, entrei pela investigação, também na Universidade de Aveiro, e acabei por fazer uma bolsa de investigação e a seguir doutoramento. A seguir ao doutoramento, fiz ainda um ano de bolsa também de investigação, mas na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e depois a seguir a isso, vim para aqui, vim para a Holanda. É difícil teres a estabilidade daquilo que é um contrato para a vida como investigador dentro das bolsas. Há muita gente que faz investigação em Portugal e muito bem, porque de facto fazemos coisas muito interessantes, mas depois não há mercado se calhar para as absorver para poderes ter aquilo que é a carreira da vida com aquela expectativa de evoluir ao longo dos anos. É difícil, pronto, é difícil. Há 3 razões para a imigração, portanto, para a saída. Há uma que poderíamos dizer que são por boas razões, que é a busca de novas experiências, a busca de o imigrar também nos vai trazer competências, vai-nos trazer conhecimento. Há uma outra razão que poderíamos dizer que é por boas razões, que tem a ver com a oportunidade. De facto, há profissões que são melhor remuneradas no exterior. Isso vai ser sempre assim e vai continuar a ser assim. Mas depois temos uma outras razões que nós podemos dizer que é por más razões. A pessoa que imigra, não porque vai atrás de uma oportunidade, mas porque é empurrada pelo seu país. No passado recente, o Reino Unido era um grande destino, mas com o Brexit perdeu um pouco de força, mas foi compensado, por exemplo, pela Irlanda e pela Holanda, para onde vai agora muita gente. Pedro, é possível comparar os imigrantes portugueses de hoje, os que saem, com os que saíram no século XX? Claro que é possível, até porque alguns dos que saem agora também saíram no século XX e voltaram a sair agora. Portanto, é sempre possível comparar. Imigra-se para trabalhar, ou imigra-se por uma questão de carreira, ou imigra-se para ter um rendimento mais alto do que se obteria aqui, como no passado. Talvez a diferença hoje seja que, de facto,
há menos população a sair em momentos muito curtos, com exceção do que aconteceu na década passada, mas há um contínuo de imigrantes ao longo do tempo. Como é que lá fora se olha para o português que vai trabalhar para o estrangeiro? Como é que olham para os nossos imigrantes? Sempre se olhou profissionalmente como aquele trabalhador que vem, executa as tarefas e é pouco reivindicativo. Isso mantém-se. Hoje, olha-se para eles como sendo qualificados. Se nós olharmos para os nossos níveis de escolarização em 1950, as taxas de analfabetismo, tínhamos taxas de analfabetismo comparáveis às do centro da Europa um século antes, ou seja, em 1850. Quando chegamos ao ano 2000, portanto, na viragem do século, tínhamos taxas de escolarização semelhantes à Alemanha dos anos 30, do século XX, portanto, 70 anos antes. Portugal, nesse aspecto, é um caso de sucesso nos últimos 50 anos. E é verdade a conclusão de que são os mais qualificados que saem do país? Não. São mais qualificados os que saem do que o passado. Mas nesses não são a maioria dos que saem. Não são a maioria dos que saem, não sabemos bem, na verdade. Talvez sejam já a maioria, porque, na verdade, 50% dos jovens portugueses hoje já estão no ensino superior ou concluem um curso. E, portanto, isso significa que, se saírem jovens, já sairão deste grupo. O que não quer dizer é que todos os muito qualificados saiam e não fique cá ninguém. Ainda nos faltam dados para ter certezas? Faltam-nos muitos dados porque ninguém comunica que vai sair. Agora sou, então, gestora de qualidade do produto, numa missão muito específica, que é o ExoMars, com um rover que se chama Rosalind Franklin, e que o objetivo da missão é tentar encontrar sinais de vida passada em Marte. We have ESA-wide 46 Portuguese nationals among ESA staff, and 70% of Portuguese work in engineering and science fields. It's the entire package that makes the offer so attractive. ESA in general has to offer very attractive salaries. And it includes medical insurance, contributions to pension fund, annual leave, home leave. There are benefits that might not be obvious at first sight, but which are very important to the quality of life. Se nós estivermos a perder escolarizados, ou se estivermos escolarizados a sair em áreas muito específicas, por exemplo, imaginemos que nós estamos a maioria da imigração em áreas altamente específicas de desenvolvimento tecnológico. Isso tem um impacto grande sobre o país. Portanto, mas para ter esse debate é preciso mais números. Nós temos números, mas precisamos de melhorar estes números, precisamos perceber melhor a escolarização de quem entra e quem sai. Nós temos dados sobre a imigração, mas não são dados suficientemente finos ou suficientemente apurados que nos permita claramente perceber o nível dos fluxos de imigração. E esse é um problema. O que acontece com Portugal não é tanto haver muita saída de jovens qualificados, é entrar em poucos jovens qualificados, porque se eu olhar para a Alemanha, se eu olhar para o Reino Unido e para outros países, para a Suécia, o que eu verifico é que é quase compensada, e algumas vezes mais compensada, a saída com as entradas. Agora uma nota, Portugal é o oitavo país, creio que é o oitavo país no mundo que tem uma maior proporção de nacionais a viver no estrangeiro, ou seja, tem uma taxa de imigração superior, cerca de 25%. Somos dos países do mundo onde mais pessoas estão a viver fora. Será que é isso que queremos para o futuro? Sabe-se pouco sobre quem imigra, já que quem decide sair não tem de informar qualquer entidade. Mas que qualificações têm, o que vão fazer, o que procuram os jovens que decidem emigrar? Em 2023, um jovem português, dos 25 aos 34 anos, recebia em média um salário bruto de 1.350 euros. É claro que os diplomados ganham mais, mas o custo de vida não para de aumentar e a ideia de comprar uma casa parece cada vez mais distante. Feitas as contas, ficar em Portugal ainda é uma opção?
os salários portugueses para os mais jovens com ensino superior são cerca de 2/3 da média europeia. Portugal continua a estar naquilo que chamamos a cauda da Europa. Portanto, superando apenas alguns países da Europa de Leste, ou a Grécia, por exemplo. Estudar continua sempre a compensar, ou seja, em média, ir para o ensino superior continua sempre a corresponder a salários mais altos no mercado de trabalho e também a menor desemprego, ou seja, os dois efeitos. Mas, obviamente, como temos muito mais pessoas a ir para a universidade, significa que há muito mais oferta de licenciados e mestrados e mestres do que existiam há uns anos, o que significa que o prémio salarial tem vindo a diminuir. Portugal é um país relativamente barato quando comparamos com os países da OCDE com salários mais elevados, mas eu estou convencido que a diferença de custo de vida tem diminuído muito mais depressa do que a diferença entre salários. Eu cheguei em setembro de 2023, portanto já há mais de 1 ano e meio. Trabalhava numa empresa como consultora de inovação e trabalhava 100% remote desde Portugal. E a certa altura o meu manager perguntou-me se eu queria vir viver para Amsterdão e eu disse que sim. Os salários aqui obviamente são mais altos, toda a gente sabe disso, o custo de vida é mais alto, mas eu acho que, pelo menos do que eu tenho observado, em Portugal o custo de vida está bastante alto. Eu sei quanto é que os meus amigos ganham em Portugal e eu também vou a Portugal com alguma frequência e eu não acho que o custo de vida seja assim tão baixo. Os jovens enfrentam os baixos salários por um lado, enfrentam uma crise habitacional do outro lado, e enfrentam também uma cultura empresarial bastante conservadora e antiquada. Mas a maior parte das cidades europeias, hoje em dia, tem custos de habitação muito elevados. A única diferença que eu consigo teorizar é que irá oferir um salário superior e, portanto, a sobrecarga com as despesas de habitação não será tão elevada. Quando eu digo quanto é que pago de renda às pessoas em Portugal, ou pagas imenso, mas comparativamente, a percentagem do meu salário que vai para a renda aqui é mais baixa do que a percentagem do meu salário que iria para a renda em Portugal. Os baixos salários em Portugal, sobretudo em alguns setores, são o reflexo da produtividade baixa que estes mesmos setores têm. Uma coisa que motiva a baixa produtividade e que também se transmite para os salários é, de facto, o facto do nosso modelo económico assentar muito em setores de baixa qualificação, portanto, que têm pouco valor acrescentado bruto, como é o caso, por exemplo, do turismo, dos setores do alojamento, de restauração, têm pouco valor acrescentado para a economia e assentam sobretudo em baixas qualificações. As empresas de maior dimensão, que tendem a ser mais produtivas e pagam melhores salários, em Portugal são de muito menos do que comparando os seus países pares. O crescimento do nível de qualificação escolar tem sido superior, mais rápido, do que aquilo que tem sido o aumento da produtividade. Se não se gera valor, dificilmente se podem aumentar salários. Um dos fatores é a fraca qualificação dos nossos gestores e, portanto, isso é algo que no panorama europeu é bastante saliente. Eu, quando cheguei aqui, eu pensei que ia ficar no emprego em que estava durante bastante tempo. E depois houve uma reestruturação interna e eles disseram,
disseram-me que quando o meu contrato acabasse, em setembro, eles não iam renovar porque eles iam fechar esse departamento. Na minha cabeça ia ser super difícil arranjar emprego e a verdade é que foi relativamente fácil. A economia portuguesa, para aumentar a sua produtividade, necessita ter empresas que usem mais tecnologia, que estejam mais ligadas à revolução digital que está em curso, que estejam mais ligadas, por exemplo, também à transição energética e à transição ambiental, que também precisa de recursos humanos qualificados. E, portanto, há aqui uma necessidade da economia de ter estes jovens cá em Portugal, por este motivo, por um lado porque o futuro assim o exige, mas por outro lado porque o presente também, porque estas empresas que, para darem o tal salto de produtividade, também precisam deste talento. Já não são apenas os salários que motivam os diplomados a sair. Hoje há algo que os jovens querem mais, mas não conseguem comprar, que é tempo. Assim procuram novas formas de trabalho com mais flexibilidade. A questão é se as empresas estão preparadas para isso. Eu não perco um segundo de vida no trânsito. Portanto, o meu trabalho fica a 8 minutos de bicicleta da minha casa. Isso é uma coisa que eu acho que agora, se calhar, dou um bocadinho como garantida e eu em Portugal não tinha. Eu em Portugal, a minha experiência era pegar no carro, supostamente a viagem de minha casa, quando trabalhava no Porto e tinha que ir de carro, eram 25 minutos. Às vezes demorava 1 hora a chegar ao trabalho. E era 1 hora do meu dia que perdia. E aqui isso não acontece. Coimbra é extremamente pobre na questão dos transportes. Nós temos muitas áreas industriais aqui à volta de Coimbra, de indústria, que temos que ter carro, obrigatoriamente. Portanto, eu desloco-me de carro sempre para o trabalho. Eu sou licenciada em enfermagem, ainda exerci durante 4 anos a função, mas Portugal não é um país para trabalhadores na área da saúde. Portugal não dá garantias, Portugal não dá condições. Eu ainda fui aguentando 4 anos, na altura muito pressão de pais e namorado para não emigrar. Pensei várias vezes no assunto e ao fim de 4 anos já tinha tudo organizado e tudo decidido para ir, é um facto, até que me apareceu um panfleto mágico que fez com que eu fosse para um curso de requalificação, pós-graduação para a área de engenharia e que me garantia um estágio de 1 ano, garantido numa empresa, que acabou por, calhar, ser aqui na Critical. Pronto. Desde que eu entrei, é um mundo completamente novo. Filipe, Critical Software. Ouvimos o nome, queremos saber, faz o quê e para quem? Ora bem, a Critical Software desenvolve software para sistemas críticos, como o nome indica. Crítico é não poder falhar. Não podem falhar, sistemas que não podem falhar. Trabalhamos para indústrias das mais exigentes no planeta, desde logo a indústria aeroespacial, a aeronáutica, dos transportes, indústria automóvel, banca, seguros. Áreas muito sensíveis. Como é que definiria a cultura da empresa, o ambiente, aquilo que se procura dar de condições às pessoas que trabalham aqui? Creio que é um ambiente e uma cultura de muita flexibilidade. Portanto, nós procuramos sempre dar aos nossos colaboradores autonomia para escolherem aquilo que mais lhes convém. Desde logo os horários? Desde logo os horários. Portanto, cada um escolhe os horários para iniciar, para terminar. Portanto, tem a possibilidade de trabalhar alguns dias de casa, noutros dias virão ao escritório. Não tem de picar o ponto? Não têm de picar o ponto. Em Portugal, mantemos ainda uma cultura organizacional muito orientada para as longas jornadas de trabalho, portanto, mesmo para a valorização das horas extraordinárias de trabalho, o que não acontece noutros países, e é mesmo estranho para nós tentar perceber isto porque é tão comum em Portugal, efetivamente. Os níveis de produtividade ainda assim acabam por ser mais elevados em países como a Alemanha e como Países Baixos do que em países como a Grécia, onde se trabalham mais horas. O número de horas de trabalho não é sinónimo de produtividade.
Eu entrei na Critical para a recepção do edifício aqui de Coimbra. Neste momento estou a liderar a área de recursos humanos da Critical, portanto acho que isso ilustra um pouco esta mentalidade diferente que esta empresa tem de valorizar o mérito, a dedicação, o compromisso. Hoje em dia, de facto, os jovens valorizam muito mais do que apenas o salário. Valorizam oportunidades de progressão na sua carreira, valorizam a flexibilidade laboral, a oportunidade de terem trabalho remoto, valorizam diferentes experiências culturais, valorizam, de facto, ter trabalhos interessantes que lhes permitam atingir, ser intelectualmente estimulantes, muitas vezes. E flexibilidade rima facilmente com produtividade? Essa é uma dúvida que se coloca sempre. Rima, sem dúvida que rima, Carlos. Sentimos isso, sentimos que ao darmos esta flexibilidade às nossas pessoas, acaba por efetivamente torná-los colaboradores mais motivados e, consequentemente, portanto, retê-los. Essa é uma questão-chave, a capacidade de reter trabalhadores, gente qualificada. É óbvio que a questão salarial será sempre crucial, mas há outras dimensões que importam neste caso? Sim, claro que sim. Aquilo que também é conhecido por salário emocional, se quisermos. Portanto, todos estes benefícios, esta flexibilidade. Alguns outros que temos, por exemplo, os dias de férias adicionais, licenças parentais alargadas pagas pela empresa, a possibilidade de licenças sabáticas também. Realizar algumas refeições. Algumas refeições aqui na empresa. Temos as nossas masterchefs a cozinharem para os nossos colegas. E até percebi uma banda musical. E até uma banda musical. Da casa. Sem dúvida, Carlos. Se é certo que há muitos portugueses que se sentem empurrados para fora do país, muitos outros decidem simplesmente dar esse salto. As viagens estão mais rápidas, mais baratas e são mais convenientes. E mesmo a saudade já não aperta tanto graças às redes digitais que nos unem. No mundo cada vez mais global e onde as fronteiras dizem menos às novas gerações, será a mobilidade um caminho sem volta? Os jovens, hoje em dia, encaram, de facto, o trabalho e o estudo fora de forma muito mais natural e, portanto, vendo não só como uma oportunidade de ter melhores rendimentos, mas também pensando nas vantagens de diferentes experiências culturais. Quanto maior é o nível de escolaridade da pessoa, também mais móvel ela tende a ser. Até porque a oportunidade, como o programa Erasmus, os programas europeus, hoje em dia é mais fácil viajar porque é mais barato, com as low cost, etc. Isso também permite que haja menos barreiras à mudança de local de trabalho ou de habitação. Hoje em dia é mais fácil circular na Europa do que era há 20 ou 30 anos atrás. Eu, quando estava a estudar, vivi fora durante 6 meses, quando estava a fazer Erasmus, e na altura lembro-me de pensar, ok, definitivamente eu preciso desta experiência, eu quero viver fora. Acho que realmente isso foi algo que impactou depois a minha decisão de sair de Portugal, sem dúvida. Eu aqui sou extremamente feliz, eu adoro viver aqui. Se saísse de Amsterdão, não seria para voltar para Portugal. Portanto, se saísse de Amsterdão, seria para ter a experiência de viver noutras cidades. Importa muito nós não perdermos muitas pessoas que têm um diploma de ensino superior, porque o investimento que o país faz nessas pessoas é muito grande. Mas eu também não quero perder um mestre construtor de guitarras ou um mestre eletricista, porque esses também nos fazem falta. Quando olhamos para fora, não podemos focar-nos só naqueles que têm altas qualificações, que são importantes, mas também naqueles que têm qualificações que são de tal forma marcantes que, de facto, sem eles somos outra coisa. Sempre que vou a Portugal já tenho um menu feito com aquilo que quero comer e pá, sardinhas assadas. Sim, sardinhas assadas na brasa. Se conseguisse era o que eu trazia, com pimentos assados e batata cozida, sim. Então,
Então, Patrícia, como é que estás? Como é que correu o teu dia? O meu dia está a correr bem, e o teu? Também. Já preparaste tudo? Está quase. Já fiz a maleta, agora só falta tudo que é adereço de ginásio para começar aí a nova rotina. Já está? Olha, também por acaso estive a arrumar aqui o espaço para te dar, mas só vais ter um armário, só te estou a avisar. Vou ter saudades de muita coisa cá em Portugal. Desde a praia, desde a gastronomia típica de cá, de um cabrito assado, desde uma chanfana, desde um cozido à portuguesa, uma francesinha. Tomei a decisão de emigrar, obviamente, devido a motivos pessoais, mais propriamente a presença da minha namorada na Holanda, que emigrou há cerca de um ano devido a motivos também profissionais e, eventualmente, agora cabe-me a mim ir ter com ela. Hoje em dia é muito mais simples emigrar do que, por exemplo, há 30 anos. Desde logo, hoje é muito mais fácil e barato aceder à informação sobre os locais possíveis de destino da imigração. E na altura eu tinha que andar a juntar moedas e tinha uma hora combinada para falar com quem queria, não é? A correspondência, por exemplo, com a minha namorada era trocada por cassetes, não é? Quando eu estava na Bélgica. Pronto, tudo isso mudou. De facto, estou 100% decidido a ir, nem hesito. Tive uma entrevista hoje de manhã, por acaso, para uma empresa que está a desenvolver tecnologias de produção de hidrogênio para a sua purificação e agrada-me bastante a ideia. Agora resta esperar e ver o que é que se segue na próxima fase. Cada jovem licenciado custa ao Estado cerca de 90 mil euros. Quando decide partir de modo permanente, é o país que fica de mãos a abanar. E além da questão monetária, são também conhecimentos e competências que apanham o avião. Será possível fazer regressar quem decidiu partir? A entidade empregadora perguntou-me se eu estaria interessado em regressar a Portugal. Havia algumas questões regulatórias sobre o Brexit, ou seja, a minha possibilidade de poder prestar serviços financeiros a empresas na Europa estava limitada e, devido à natureza do meu trabalho, perguntaram-me se eu estaria interessado em fazê-lo em Portugal. E foi um processo de análise familiar, prós e contras. Tivemos que fazer bastantes prós e contras, porque é uma mudança estrutural. Foram 11 anos, nós adorámos o nosso trabalho lá. Tivemos lá 2 filhos, os nossos filhos estavam super bem lá, não havia assim nada que nos dissesse. Tínhamos comprado casa há pouco tempo. Para mim foi um bocadinho mais complicado, porque apesar de querer muito voltar, no sentido em que queremos estar perto da família, amigos, e há outras coisas que sentimos falta quando emigramos, não é? Mas a parte profissional é muito importante e, portanto, foi o motivo pelo qual eu emigrei e não seria, não é, o motivo pelo qual eu voltaria. Mas resolveu-se dessa volta e, portanto, há coisas positivas. Sabemos que muita gente regressa para mudar de profissão. Por exemplo, para se tornar empreendedor, abrir um negócio, fazer outro tipo de profissão que não tinha. Sabemos que alguns regressam porque se fartam do ritmo em que estão a trabalhar em alguns países e vêm à procura de outra realidade. Sabemos que regressam pela família, pelas raízes que têm aqui. Nós temos uma fraca produtividade no país, mas os portugueses lá fora são altamente produtivos. O país tem tudo a ganhar com quem regresse possa ajudar-nos a ultrapassar alguns dos nossos desfazamentos históricos que nos levam a ficar um pouco atrás em relação aos países da Europa Central, por exemplo. Mas se acharmos que a fuga de talento se dá
por razões económicas, a única resposta tem de ser económica. Não há aqui nenhuma magia. Se a pessoa sai para ganhar mais dinheiro, não é por lhe dar uma praia melhor que a pessoa vai ficar, porque a pessoa já sabe que teve praia a vida toda e quis ir trabalhar para um sítio onde chove mais. Aquela medida mais fácil que o Governo tem à sua mão são medidas fiscais, quer na Segurança Social, quer nos impostos. Ultimamente temos assistido a esses programas, ao programa Regressar, ao IRS Jovem nas suas várias formulações. São medidas que permitam que o rendimento médio de jovens qualificados seja maior. E, portanto, parecem medidas acertadas nesse sentido, algo tímidas e com algumas questões jurídicas na sua implementação. Todo o processo de mudança é um bocado complexo e o programa Regressar ajudou consideravelmente. Ajuda através de pagamento das viagens, de transportes, de bens, ajuda através de um desconto no IRS também, durante um período de anos. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre a eficácia. Sabendo-se porque é que as pessoas imigram, é muito difícil incentivar o regresso. Medidas como um subsídio de 10 mil euros para o transporte. Bom, para o transporte, mas depois para vir ganhar metade do que eu ganho lá fora, não é isso que vai fazer decidir ninguém a voltar a Portugal. Eu não sei justificar a eficácia de nenhum instrumento de política pública sem estudos. E nós em Portugal temos o péssimo costume de aprovar benefícios fiscais e a extensão dos mesmos sem nenhum estudo. Na vida, nada é grátis. E, portanto, para nós termos estes regimes de privilégio para uma minoria de contribuintes, significa que temos de ter um regime geral extremamente oneroso para a grande maioria dos contribuintes. Sempre que há um benefício fiscal, há um problema de igualdade. O juízo constitucional que se faz é essa desigualdade é compensada por outro valor constitucional, sim ou não? Eu penso que neste momento, e tendo em conta os números, oferecer essa vantagem económica a quem regressa faz sentido. Se isso perdurar 20 ou 30 anos, parece-me que não é justificado. A porta está aberta. Destinos como a Alemanha ou os Países Baixos estão a atrair jovens portugueses que se juntam aos mais de 700 mil, só entre os 15 e os 39 anos, que já estão imigrados. Mas Portugal tem também a oportunidade de captar diplomados no mercado global, sobretudo dentro do espaço Schengen. Ou seja, se a saída é uma inevitabilidade, torna-se também necessário atrair talento internacional para construir futuro. My background is in biophysics, and so basically I kind of look at the physical mechanisms of cancer and try to design diagnostic tests around those mechanisms. So I moved to Portugal in 2021, and I finished my postdoc in the US, and my husband is Portuguese, and so we were thinking a little bit about where we would go next. I had heard about INL, and we decided to come here and kind of establish a scientific career and a life here. Carolina, a primeira dúvida que as pessoas colocam é o que é que se faz aqui, no Instituto de Nanotecnologia? Bom, na verdade, nós somos uma organização intergovernamental criada pelo Estado português e pelo Estado espanhol, e o trabalho que fazemos aqui é totalmente dedicado à nanotecnologia, como diz,
comunicações, informação, biologia, física teórica, mas tudo à escala nano. E estamos a falar de muitas centenas de investigadores de vários países. Sim, estamos a falar de pessoas oriundas de 28 países distintos, de todos os continentes, de todas as cartografias culturais. E dessas de 28 países, o que é que as atrai? O que é que as faz terem vontade de vir para Braga investigar, trabalhar? Bom, na verdade, as condições que o INL oferece aos seus trabalhadores que ultrapassam um salário atrativo. É mais que isso? É muito mais do que isso. Nós oferecemos formação contínua, as instalações são fantásticas, como podem ver, e a par disso, as infraestruturas tecnológicas, o laboratório, as condições para os cientistas desenvolverem o seu trabalho de uma forma constante, excedem os centros de investigação no país, no resto do país e em muitos centros europeus. What was really important to us also was that he and now both of my kids would have enough time to spend with both of their sets of grandparents, both in Portugal and in the US. And with Portugal and particularly INL's policies for vacation and remote work, it made sense to us. Se vê ali uma creche, por exemplo. Por exemplo, a par disso também existe de alguma forma o reconhecimento de que é preciso equilibrar a vida privada, a vida familiar com a vida profissional e, portanto, temos uma creche onde os trabalhadores podem deixar as suas crianças dos 0 aos 3 anos. Gratuitamente? Gratuitamente, sim. Existem apoios que são dados aos trabalhadores que têm filhos e que são casados, um apoio que é acrescentado ao seu salário, formação contínua, como digo, e uma aposta crucial em jovens cientistas que decidem ficar no INL. Tinha mais uma curiosidade que tem a ver com isso, que é precisamente ao fim de 15 anos de experiência já se percebe se estas pessoas passam por Portugal ou algumas ficam. Há uma percentagem que fica de facto. Nós percebemos que existe uma população considerável de pessoas que fica no país. E que faz a carreira aqui. E que faz a carreira aqui no INL ou noutros centros de investigação ou na indústria em Portugal. Portugal tem boas condições, por exemplo, para o trabalho remoto, não é? Temos capacidade para atrair serviços de engenharia, de investigação, desenvolvimento dessas empresas para o território nacional. Portanto, se conseguirmos fazer isso, isso naturalmente traz pessoas de outros países e pessoas altamente qualificadas. Portanto, aqui a chave passa muito por Portugal ter uma capacidade maior de atrair empresas estrangeiras. Agora, não há milagres. Portugal há de ser sempre uma economia pequena e, portanto, na pool de atratividade de talento, está a competir num mundo global e numa Europa aberta. Portugal está a envelhecer e os jovens estão a sair do país. Somos o segundo país da União Europeia com maior percentagem de pessoas acima dos 64 anos. E se a longevidade é algo a celebrar, a diferença entre população ativa e inativa provoca sobrecarga nos sistemas públicos. As migrações são aquilo que hoje equilibra a nossa demografia. Se não houvesse migrações de entrada, o país estaria já a regredir no total da sua população. Esses imigrantes, quando chegam a Portugal, têm tendência, nos primeiros anos, de conservar os padrões de fecundidade dos seus países. Depois acaba por haver um ajustamento. E, portanto, nesse aspecto, a imigração tem sido muito positiva naquilo que é a fecundidade. Resta saber quanto tempo essas mães estrangeiras, essas famílias ficarão em Portugal. Nós temos tido nos últimos anos um saldo migratório positivo. Vêm trabalhar para Portugal mais pessoas que aquelas que saem. O problema é que as pessoas que têm vindo para Portugal trabalhar, na sua maioria, vão para as tais atividades de menor valor acrescentado. E, portanto, até podem ter qualificações para desempenhar outras profissões, mas não falam a língua, não têm o reconhecimento do diploma e, portanto, quando chegam, têm imediatamente de começar a trabalhar e começam a trabalhar naquilo em que encontram trabalho. Apesar de tudo, 25% dos imigrantes que entram em Portugal todos os anos são da União Europeia, um quarto. Então, a União Europeia é um importante ponto de origem das migrações para Portugal. Mas precisava de ser mais, precisava de ser maior.
estás cá há mais tempo do que eu. Sim, eu estou cá há 12 anos. Fez agora em fevereiro 12 anos. Eu há 10 anos cá, pronto, e conhecemos aqui e conhecemos no trabalho. Sim, exatamente. Temos o Gabriel, tem quase 2 anos. E pronto, ele já nasceu cá, tem nacionalidade portuguesa, mas nasceu aqui no hospital. Sim. E nós dizemos que ele está mais integrado na Holanda do que nós. Exato, exato. Outra coisa que ajuda é, de facto, termos um sentido, digamos, de comunidade entre os amigos que temos cá e, portanto, acabamos também por ter sempre alguma vida social. Na verdade, a parentalidade, ainda que não seja uma das principais motivações para jovens portugueses emigrarem, poderá explicar e ter um peso significativo quando, já após a imigração, os jovens decidem manter-se fora de Portugal. O plano futuro longínquo é voltar para passar a reforma em Portugal, portanto, reformar-nos em Portugal. Antes disso, é difícil. Acho que o Gabriel tem aqui um país onde a qualidade de vida é boa e onde ele vai ter grandes infraestruturas para crescer, mas vai crescer longe dos avós, vai crescer longe dos primos e portanto, essa é uma coisa que nós sempre ponderamos. Pesa na balança ficarmos exatamente pelas condições que conseguimos oferecer. Uns são pais, outros avós, todos são filhos e as famílias são um fator-chave nas decisões de imigração. Para os jovens, conciliar as responsabilidades familiares com as profissionais é essencial ao bem-estar. O Estado garante licença parental, creches e abono de família. Mas resta uma pergunta: será que estamos a fazer o suficiente para manter por cá as famílias portuguesas? Projeto Mérito, no qual foi possível conduzirmos 30 entrevistas a pais e mães portugueses, 15 mães, 15 pais. Portanto, tinha, por exemplo, uma mãe que, entretanto, tinha migrado para a Alemanha e que dizia que, após a maternidade, tinha reduzido o seu horário de trabalho e que nos dizia que valorizava bastante o facto de poder sair do trabalho todos os dias e buscar os seus filhos à creche, sendo que os filhos saíam da creche às 3 da tarde. Portanto, essa não é uma realidade correspondente com a realidade portuguesa. E, portanto, isso é um aspecto do qual os pais que, entretanto, tinham emigrado, não querem abdicar, que é importante para eles. Houve uma única entrevistada que optou por, uma mãe enfermeira, que optou por regressar a Portugal porque sentia muita falta do apoio da sua família, dos seus pais, e essa foi a decisão principal para ter regressado, ainda que estava a encontrar depois muitos obstáculos no regresso, no reingresso no mercado laboral português. É fundamental crescer com a família à volta, crescer Sim. com os avós, primos se existirem, tios. É priceless, como dizem os ingleses, não é? É difícil quando és um casal com 2 filhos, irmos jantar fora de vez em quando, fazer coisas de namorados, às vezes passar um dia, um fim de semana ou fora também. Todas essas pequenas coisas, tendo avós por perto, que gostam muito de estar com eles, ajuda-nos bastante. Em Portugal, o Estado ainda assume um papel central no que toca ao apoio às famílias. No entanto, temos uma licença que pode ser gozada entre 5 ou 6 meses, que acaba por ser curta quando comparada com países onde a licença é de 1 ano. Não é financiada a 100%, mas é um valor próximo de 100%. Fora de Portugal, ouvimos algumas situações, foram partilhadas situações pelos pais de que, como o setor privado, as empresas em que estavam empregados, acabaram também por assumir um papel central neste apoio. Por exemplo, no caso de um pai que estava na Suécia, onde a licença é remunerada a um valor correspondente a 77% do seu salário,
a entidade empregadora tem a possibilidade de cobrir este valor até chegar aos 100%, por exemplo. Não é só por um desconto fiscal que as pessoas vão ou vêm, é também preciso perceber se têm em casa, se não têm em casa, se conseguem ter filhos em condições e conciliar a maternidade e paternidade com os seus empregos. Ora, já está. Olá, filha! Então, como é que estão? Olá, filha! Olá, Pedro! Então, como é que foi essa chegada à casa com o Arthur? Chegamos. Como é que se sentem? Está tudo bem. Cansados, mas felizes. Muito cansados. Que bom. E o Arthur? Dorme bem em casa? Aqui a dormir ao nosso lado. Agora sim. Agora parece que sim. Falou. Olá, acordou. Arthur. Olha, mostra lá o pequeno. Olá, vovó. Mostra lá o pequeno. Oh, coisinha mais Oi, Arthur. Finalmente está vestido. O lado direito está longe. Coisinha mais fofa. Margarida e Pedro, como é que é isso de ter uma filha fora desde logo? Onde é que ela está e a fazer o quê? A nossa filha mais velha, Ana Teresa, está em Oslo, é bióloga e está a trabalhar no Museu de História Natural de Oslo. E falem-me daquele momento em que ela disse: eu vou viver para a Noruega. O que é que o pai e a mamãe sentem? O coração um bocadinho apertado, mas no fundo estávamos à espera. Foi consequência lógica daquilo que ela já vinha fazer desde os tempos de estudante e depois também como voluntária, estagiária em vários sítios. E, portanto, Pronto, estávamos à espera. É normal, há um casamento, depois há uma realidade diferente e de repente há um filho, que no vosso caso é um neto. Chega ao primeiro neto e pode crescer longe. O que é que isto significa? Ao mesmo tempo, é uma angústia, é uma tristeza, é uma pena não estarmos a assistir, a poder abraçar, pegar no bebê, mas percebemos que é uma vida, que ele vai ter uma vida boa. E sobretudo custa-nos agora nesta nossa primeira experiência, só poder ver no telemóvel. As famílias são uma âncora, mas são ao mesmo tempo aquilo que possibilita que se saia porque se tem para onde voltar, não é? E se tudo correr mal, podemos sempre voltar para a família, por isso ela é estrutural. Margarida, é capaz de dizer que se eles pudessem, preferiam viver em Portugal? Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Mas talvez, se pudessem, se tivessem as mesmas condições que têm lá, acho que sim. Porque o sol de Portugal, a comida de Portugal e a família também acredito que lhes façam falta. E como disse muito bem, as novas tecnologias resolvem muitas coisas, mas não resolvem tudo. Os abraços fazem falta. É sobretudo isso. Mas para já estão bem, nós estamos felizes por eles. O mundo é um lugar melhor onde o talento qualificado pode trabalhar onde quiser, pode ter experiências diferentes, pode ir, pode regressar, pode tomar as decisões em liberdade. As possibilidades de desincentivarmos a imigração são zero. Agora, se houver um bocadinho mais, talvez esta imigração seja mais equilibrada. Venham portugueses para a França e venham franceses para Portugal. E temos aqui, pela primeira vez, talvez na história mais recente, dos últimos 2 séculos, em que temos uma revolução tecnológica em curso, em que nós não estamos atrasados. Portanto, se nós conseguirmos acompanhar essa transformação, vamos também criar oportunidades para aqueles jovens que saíram, portugueses, que podem voltar com novas experiências, ajudarem a converter a economia portuguesa e torná-la mais competitiva e, portanto, mais próspera. Sem migrações, o país será infinitamente mais pobre. E por isso necessitamos de cuidar de quem sai, fazer regressar quem quiser regressar e cuidar de quem chega. Esta é a nossa casa, mas é a casa também de todos os que daqui partiram.
Estamos a chegar a uma nova era. A revolução digital está a mudar a forma como vivemos e ninguém está mais preparado que os jovens. É fundamental inovar e investir nas indústrias de futuro, de modo a impulsionar a produtividade e os salários. As empresas já se estão a adaptar a novos modelos de trabalho mais flexíveis, porque não conta apenas o rendimento, cada vez está mais em causa a qualidade de vida. Ainda nos falta informação sobre migrações ou imigrantes, mas temos uma certeza, a de que Portugal, a exemplo de outros países, está a formar a geração mais qualificada de sempre. E é preciso valorizá-la para que o diploma não se torne um novo passaporte. Nos meus tempos livres, sou treinador de CrossFit, entretanto estarão a chegar os alunos para a aula de hoje, e isto ajudou-me a integrar-me, bem como jogar voleibol num clube local. São tudo coisas que ajudam a aprender a língua e que façam com que sejamos menos estrangeiros na localidade onde vivemos. E o que eu destaco aqui na minha experiência no Reino Unido até agora é o poder de compra, porque vocês estão a ver aqui, tenho uma casita bem bacana, grandita, partilho com 2 amigos, mas eu com um part-time em Portugal, por exemplo, não conseguia ter isto e aqui tenho. Dá para mim, dá para nós, dá para a família e amigos que vêm cá visitar, dá para eles também, que eles adoram esta vida aqui no jardim. Uma das curiosidades daqui da Irlanda que eu gosto e adaptei foi o jantar bem cedo, assim vou para a cama mais levezinha. Não sei a razão porque eles jantam tão cedo, mas sempre que eu chego de trabalho já estou a fazer jantar e a comer. A maioria dos meus amigos ainda come às 9 da noite, 8 da noite, os amigos internacionais, mas eu às 6 horas já estou a comer normalmente. Estive 2 anos imigrada no Chipre, mas tive alguma dificuldade em adaptar-me à cultura e em 2022 decidi regressar a Portugal. Quis dar uma oportunidade a trabalhar aqui em Portugal e tinha muitas saudades da minha família, a distância era muito difícil, portanto decidi voltar.